Olá, bom estarmos juntos novamente aqui no nosso canal CRB, dividindo mais um pouco da Palavra de Deus. Hoje, véspera do Dia das Mães, e o assunto que todo mundo trata, comenta, não pode ser diferente, a não ser falar sobre mães. E a Bíblia nos demonstra várias passagens sobre mães. E hoje quero te convidar sobre meditarmos sobre a mãe do nosso mestre aqui na terra, Maria. Logo após a vinheta, você é meu convidado para juntos meditarmos sobre esse assunto. Então, como disse anteriormente, estamos próximos aí do Dia das Mães. Para o mundo, uma data comercial, mas para nós que somos voltados mais para a família, independente da nossa posição religiosa, nós vemos com outros olhos essa data, ao qual deveria ser vista por todos, na verdade, em particular, eu acredito. Mas sabemos que para a indústria e para o comércio, o Dia das Mães é uma data importante porque movimenta a sua economia, o seu comércio, a sua atividade financeira. Lojas de presentes, floriculturas, restaurantes, em alguns casos se a família acaba almoçando fora, mas se nós olharmos para a Bíblia, o que ela nos mostra, o que ela nos fala a respeito disso. E eu gostaria de falar aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 47 em diante, onde diz: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem que ia acontecer o que estavam com Jesus, lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E ele feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E colocando a orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinha vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para com que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês estavam lá à mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, nós estamos falando aqui de Jesus, nosso mestre, que tinha acabado de ser preso. E quando nós damos sequência a essa leitura, Jesus é preso, julgado, condenado, chicoteado e posteriormente é humilhado e crucificado. Mas tudo leva para Jesus, porque Jesus, ele também teve uma mãe terrena, Maria. Como nós vemos o seu nascimento lá em Belém, vieram os magos, trouxeram-lhe presentes. Então, desde o seu nascimento, a sua aparição no templo, ensinando com a idade de menino ainda, e depois da vida adulta, a Bíblia não relata muito sobre a sua infância, a não ser que ele aprendeu a profissão de carpintaria com o seu pai José aqui na terra. Mas quando nós vemos que Jesus é preso e crucificado injustamente, nós vemos um homem inocente indo para uma prisão, sendo condenado por motivações políticas da época, motivações religiosas, mas nós também precisamos olhar o contexto familiar de Jesus. Como é que ficou a sua mãe? Vendo toda aquela situação, Maria.
Maria, o que passava no coração daquela mãe, o que passava no coração, na mente, quando ficou sabendo que Jesus havia sido preso e levado perante a Pilatos e Herodes? Certamente ela já estava preparada para aquele dia, mas ela nunca soube o dia e a hora que isso ia acontecer, de que forma isso iria ocorrer. Para ela talvez não era aquele momento, porque estava próximo da Páscoa, e então era uma festa no povo de Israel, um festejo por comemorações de ter saído do exílio e da opressão do egípcio, da escravidão do Egito. Era a época de relembrar a libertação do povo. E de repente, enquanto o povo se preparava para aquela festa, Jesus é crucificado. E a sua mãe, então, talvez humanamente pensando, ela ficou desesperada. Ela ficou extremamente arrasada. Ela ficou, como diria o ditado popular hoje, perdeu o chão. E talvez nós olhamos para as situações do dia e encontramos nessa posição. Nós achamos que tudo se perdeu, tudo ficou difícil. Porque uma coisa é você saber que existe um Deus poderoso, uma coisa é você saber que Deus é capaz de fazer, e você continuar caminhando com as suas próprias pernas, com as suas próprias forças, até chegar num ponto que você realmente vai depender de Deus. Não tem o que fazer. Ou você confia e descansa em Deus, ou você confia e descansa em Deus. O que passar disso vai ser ansiedade e provavelmente uma depressão, uma causa outras doenças voltadas nesse sentido. Por causa da ansiedade, por causa de não conseguir resolver os problemas e não querer descansar e confiar em Deus. Não dizendo que a palavra Deus é uma palavra mágica, pronto, vou confiar e vai brotar tudo do nada. Não. Se nós olharmos para as Escrituras, Deus sempre vai nos dar direção, Deus sempre vai nos orientar, Deus vai nos conduzir para a solução do nosso problema. Mas nós também temos que descansar e confiar e orar e buscar de Deus a resposta. Não adianta nós acharmos que Deus vai fazer tudo, que Deus só faz o que compete a Ele, compete a nós, Ele deixa para nós fazermos. Porque Deus trabalha dessa forma. E nós precisamos então aprender que Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, mas Ele também conta conosco. Então nós vemos agora aquela mulher triste, abatida, com a morte de Jesus, como qualquer um ficaria, quando nós perdemos um ente querido. O dia de luto, 3 dias aí, e sem saber o que aconteceu, nunca mais vou ver Jesus, por como mãe pensava assim, e de repente ela vai no túmulo de Jesus, no dia da Páscoa, bem cedo, e o túmulo está aberto, e Jesus já estava ressuscitado, transformado. Então aquela mãe da veste de luto, da veste de choro, da veste de tristeza, transforma seu luto em alegria, em festa, porque vê novamente o seu filho, Jesus, ressuscitado. Porque nós temos que entender que nós, quando lemos a Bíblia, para nós é muito mais fácil, porque nós vemos uma narrativa, nós vemos um conto, é muito mais fácil do que quando você vivencia aquela história, aquele fato, quando você faz parte do contexto, é muito mais difícil. Porque você não sabe o que de fato vai acontecer, você é um homem, você é uma mulher, você é limitado. Por mais que Jesus falou que ia morrer, ressuscitar, que quando Jesus falou que ia derrubar aquele templo e ia reconstruir 3 dias, os apóstolos ouviram e falaram, e daí?
pensar consigo mesmo, né? Como é que ele vai fazer isso? Ele é homem, ele é ser humano, ele é limitado. E de repente, na sua morte e ressurreição, tudo aquilo que Jesus falou se concretizou. Então, nós vemos que aqueles homens, então, viveram a parte da história. E hoje nós contamos o que de fato ocorreu. Então, para nós hoje é muito mais fácil do que aqueles homens estavam fazendo parte da história. Por esse lado, que viram os fatos acontecerem debaixo dos seus narizes, debaixo dos seus olhos, na frente, eles fizeram para aquela história. Por outro lado, para nós crer em Deus é muito mais difícil crer em Jesus. Por quê? Porque aqueles homens viram Jesus. Tomé, a prova disso, quando falou, olha, eu só creio que Jesus ressuscitou se eu tocar nas suas feridas, se eu tocar e apalpar Jesus novamente. E Jesus então aparece a Tomé e fala, toca aqui, pega. Você falou que ia crer só se pegasse? E hoje, em nossa juventude, na nossa geração, nós cremos pelos olhos da fé. E nós vemos que Jesus, de fato, ele já deixou uma promessa para nós. Feliz aquele que não viu, mas creu. Então nós que não vimos Jesus, que nós não participamos dessa história, o nosso galardão é completamente diferente daqueles homens. Aqueles homens vão ter um galardão porque fizeram a menção e participaram daquele momento, daquela história onde testificaram a vinda de Jesus, testificaram o nascimento, testificaram a sua obra, testificaram a sua morte e ressurreição. E nós vamos ter o nosso galardão por não ver, mas crer e sermos testemunhas no tempo de hoje da graça e da misericórdia de Jesus. Mas tudo isso é possível porque Deus encontrou entre nós humanos, pecadores e falhos, uma mulher chamada Maria, a qual concebeu humanamente o seu Filho, Jesus, e que nos proporcionou, então, a nossa remissão de pecados, a nossa restauração, a nossa comunhão de novo com o Pai. Então, que Deus possa tocar no seu coração, valorizar esse tempo em família, independente hoje Dia das Mães, lá na frente Dia dos Pais, Dia das Crianças. Para o comércio são datas comemorativas financeiras, mas para nós cristãos, e nós temos uma pegada diferente, uma pegada mais família, mais espiritual, que nós possamos valorizar isso, mesmo onde no mundo hoje não se valoriza mais, onde hoje no mundo se valoriza tantas outras coisas, onde um pet vale mais do que um ser humano. Que Deus possa nos abençoar esse tempo em família, esse tempo de comunhão um para com os outros, e aí se vê aí no nosso próximo vídeo aqui nesse canal CRB. Deus os abençoe, em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, para que toda vez que sair um vídeo novo, possa receber notificações. Deixe seu like, deixe seu comentário, para que outras pessoas possam ser alcançadas e o logaritmo do YouTube possa indicar esse vídeo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.